Nessa situação, tá, eu posso definir uma grandeza que é o dipolo magnético. Tá? E o dipolo magnético é definido pela corrente da espira vezes a área da espira. Tá? Vezes em qual direção? Direção normal. Então, aquela equação que nós encontramos, tá? Veja que tem o IAB aqui, nós podemos definir ela, tá? Mais geral, sendo o torque é igual a dipolo magnético, que é definido pela letra μ, VEC P. Tá? Então, o que acontece quando a gente tem uma espira, né, um dipolo magnético dentro de um campo magnético? Veja que, independente do formato, se é uma espira simples, eu vou ter um torque que vai fazer isso aqui, né, nessa situação. Ele vai tentar... ele vai tentar jogar, né, o sistema nessa direção. Né? Ele está fazendo isso, ele está forçando esse movimento. E veja se eu tenho... veja que eu vou começar a rodar isso, rodar. O seno de θ, veja que ele vai diminuindo, né? Veja que a normal aqui vai diminuindo, chegando num ponto de zero, que o torque é zero. Onde que esse torque é zero? Quando esse θ é nulo. Então veja que o campo magnético, o que é a força magnética, né, vai gerar um torque em dipolos magnéticos de tal forma que ele vai tentar alinhar a direção do dipolo magnético na direção do campo. Então pega aqui, por exemplo, um ímã, né, que a gente monta, geralmente a gente monta esse ímã enrolando, né, um ímã artificial enrolando um fio, né, de tal forma que a gente tem como se fosse um ímã aqui, né, um conjunto de dipolos magnéticos. Então, se eu tenho um dipolo magnético definido aqui, o campo magnético definido aqui, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar rodar para fazer esse dipolo magnético ficar na mesma direção do campo. Tá? E isso que é o que define o campo magnético. Aqui é só para aquela exemplificação, né, de que se a gente faz para o quadrado, a gente consegue fazer para qualquer espira. Tá vendo? Então, o que a gente tem? Parece estranho quando a gente definiu a força magnética que a força não é na mesma direção do campo magnético. Por que a gente define assim? Porque quem define a direção do campo magnético são os dipolos magnéticos. São ímãs, né? Todo ímã é um dipolo magnético. Então, o que os ímãs tentam fazer? Né? Pensa numa bússola. Ele não vai tentar apontar para o norte, né? Não vai apontar na direção. O que ele está fazendo? Ele está apontando na direção do campo magnético. Então, quem define a direção do campo magnético é essa equação aqui. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar rotacionar um ímã para ele ficar... um ímã, né, um dipolo magnético, para ficar na mesma direção do campo. Tá bom?